Olá, meu nome é Joyce, eu tenho 11 anos e a minha pergunta é: quais são as reais causas da obesidade e como preveni-las? Bom, são várias as causas de obesidade. Pode começar desde o estilo de vida da própria família. Se, por exemplo, os pais são obesos, geralmente a criança tem uma tendência maior de ter obesidade. Se a criança está acostumada a comer fora de hora e muitos alimentos ricos em gordura, pobres em fibra, e não praticar atividade física, tudo isso contribui para a obesidade. Hoje em dia, por causa da violência, muitas vezes os pais não deixam as crianças brincarem fora de casa, exigem que eles não saiam para fora e com isso acabam ficando vendo televisão, muito tempo de sedentarismo e com isso também tem uma contribuição forte para maior ingestão de alimentos mais ricos em calorias e que podem estar levando sim à obesidade. Então, o que seria necessário para prevenir isso? Primeiro, ter a consciência da família, da necessidade de mudança de hábitos alimentares. E a criança, por si só, perceber que ela não deve consumir alimentos muito gordurosos, que isso daí vai contribuir para ela não ter um peso adequado, para ter mais doença. E é importante que ela tenha essa consciência desde os primeiros anos de vida escolar, que seja orientada para o que seria uma alimentação mais saudável, mais ricas em frutas, em verduras, menos rica nesses alimentos gordurosos e uma prática de atividade física regular que permita que ela gaste as calorias e que ela possa ter uma vida mais saudável e melhor. Oi, meu nome é Adel, tenho 11 anos. E uma pergunta que eu quero fazer é: comer 5 pães por dia faz mal? Qual é o melhor tipo de pão? Caseiro, industrializado ou feito na padaria? Oi, Adel. A quantidade de alimentos que uma pessoa precisa comer ao longo do dia depende se ela é homem, se ela é mulher, se é criança, adolescente, uma pessoa idosa, um adulto. E principalmente do tipo de atividade física que a gente exerce durante o dia. Para um atleta que faz muita atividade, ou para uma pessoa que tem um trabalho muito esforçado, 5 pães não seria muita coisa, seria mais ou menos o recomendado. Mas para a maior parte das pessoas isso é uma quantidade grande, porque a gente passa boa parte do dia sentado, trabalhando, estudando, no computador, vendo televisão, jogando. Então o ideal é que você consuma porções menores. Principalmente porque você não vai consumir também só o pão, sem nada. Você vai adicionar fontes de gordura, que seria requeijão, manteiga, margarina, queijo, presunto. Tudo isso somado vai ficando uma quantidade cada vez maior de energia que você vai estar ingerindo. Só para você ter uma ideia, 5 pães, que seria essa quantidade, se você fosse comer em arroz, seria um prato desse tamanho. Você acha que você conseguiria comer tudo isso de arroz ao invés dos 5 pães? Porque o pãozinho é mais gostoso, né? Quanto ao que é melhor, se é um pão de padaria, ou um pão caseiro, ou um pão industrializado, alguns deles são iguais. Por exemplo, o pão francês é a mesma coisa que o pão branco de forma, ou um pão que a gente faça em casa sem nenhum tipo de recheio. A partir do momento que você coloque recheios, seja no pão caseiro, seja no pão de padaria, que já, às vezes já vem com frios ou alguma coisa assim, tudo isso já é um pouco... Você está acrescentando energia ao seu alimento. Nos pães industrializados existem, além desses pães comuns, os brancos, vários que já têm adição de fibra alimentar, que esses são os mais interessantes para ser consumidos, que têm fibra e os que têm adição de grãos. Oi, meu nome é Alana, tenho 12 anos. Qual é a quantidade correta de bolachas recheadas que podemos comer? Obrigada. Oi, Alana. O biscoito, principalmente recheado, tem uma quantidade muito grande de açúcar e de óleo. Você pode ver que na embalagem do biscoito, a recomendação da porção é de só 3 unidades justamente por esse motivo. Então ele é um alimento que você não pode consumir todos os dias. No máximo 1 ou 2 vezes por semana essa porção. Mas se você pegar o pacote, abrir e consumir ele
você vai consumir 80 gramas de açúcar e 40 ml de óleo. Você pode ver que é uma quantidade muito grande para uma pessoa. Olá, meu nome é Evelyn, tenho 11 anos. Tomar água faz bem para a saúde. Quantos litros de água devemos tomar por dia? Oi, Evelyn. Sim, a água é muito importante para a nossa saúde. Ela é essencial para o nosso organismo, porque ela funciona, ela participa de diversos mecanismos, diversas funções no nosso organismo, como, por exemplo, o funcionamento do intestino, o transporte de vitaminas, minerais ao longo do nosso organismo. E principalmente importante para vocês que estão na fase de crescimento, né? É importante repor a quantidade de água que a gente perde ao longo do dia na forma de suor, saliva, urina. Então a quantidade que a gente considera adequada para a faixa etária de vocês é mais ou menos de 1,5 litro a 2 litros por dia, que é geralmente uns 3 a 4 garrafinhas dessa aqui por dia. É a quantidade que é o suficiente para a manutenção da saúde. Olá, meu nome é Evelyn, tenho 11 anos. Tomar água faz bem para a saúde. Quantos litros de água devemos tomar por dia? Olá, Evelyn. Tomar água faz bem para a saúde, sim, pois o nosso organismo é formado por mais da metade de água. Então, para que ele funcione corretamente, a gente precisa consumir uma quantidade adequada de água. Essa quantidade, ela varia de uma pessoa para outra, principalmente devido à quantidade de atividade física que a gente faz e da temperatura do dia. Então, em dias mais quentes, a gente precisa consumir mais água. De forma geral, a quantidade recomendada é de 2 litros, que corresponde a 6 a 8 copos de água por dia. É importante a gente lembrar que os sucos naturais ou de polpa, sem acrescentar açúcar, eles também contam nessa quantidade de água que a gente consome. Uma forma prática para a gente ver se estamos bebendo a quantidade correta de água é avaliar a cor do xixi. Então, se ele estiver muito escuro, significa que a gente está bebendo pouca água e é preciso aumentar a quantidade de água consumida. Olá, meu nome é Adelmo, tenho 11 anos. Olá, meu nome é Mariana, tenho 10 anos. Meu nome é Gustavo, eu tenho 13 anos. Nós queremos saber quais são os problemas que miojo e refrigerante fazem para a saúde. Qual a quantidade ideal para o consumo? Neles tem algum componente que faz mal? Obrigada. Olá, pessoal. O macarrão instantâneo, ele é um macarrão que é pré-frito durante o seu processo de produção. Por isso que ele tem aquele tempo de cozimento bem rápido. O que acontece é que, por conta desse processo de produção, ele tem uma quantidade muito grande de gorduras. Então, um único pacote de macarrão instantâneo tem aproximadamente 15 gramas de gordura, que seria essa quantidade aqui. Além da gordura, por conta do tempero que vem junto com o macarrão, ele tem muito sódio, muito sal, e a quantidade de sal que seria equivalente a um pacote desse macarrão instantâneo são 4 gramas de sal, que é essa quantidade aqui, que corresponde a mais da metade do sal que a gente deveria consumir ao longo de um dia todo. Então, tanto o excesso de sal quanto o excesso de gordura é prejudicial para a nossa saúde, então por isso a gente deve evitar o consumo desse alimento. A gente deve preferir o macarrão tradicional preparado com molho de tomate e temperos mais naturais. Já em relação aos refrigerantes, o que seria uma porção de refrigerante? É um copo desse tamanho aqui, e um copo desse de refrigerante tem aproximadamente 17 gramas de açúcar, que é essa quantidade de açúcar aqui. Também o açúcar em excesso do nosso organismo é prejudicial à saúde. Então, o refrigerante a gente também deve consumir de forma esporádica, sem muita frequência. Então, não mais do que uma vez por semana, uma porção que é equivalente a um copo. Olá, meu nome é Joyce. Eu queria fazer uma pergunta. Quais são os tipos de vitaminas que tem na carne? É verdade que a carne demora para se desfazer quando come? Obrigada. Olá, Joyce. As carnes, elas são ricas em vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B12, que é encontrada principalmente em alimentos de origem animal. Além disso, ela é rica também em ferro. O processo de digestão de um alimento depende de sua composição.
No caso da carne, ela é um alimento rico em proteínas e lipídios, que são as gorduras. E por isso o tempo de digestão é um pouco maior, mas em poucas horas a carne ela é completamente digerida no nosso organismo, porque nós produzimos o suco gástrico que é capaz de fazer essa digestão. Existe um mito de que a carne ela apodrece no nosso organismo, mas isso não é verdade, porque nós somos capazes de digeri-la completamente em poucas horas depois do seu consumo. Oi, meu nome é Paola, tenho 15 anos. Tomar suco natural todos os dias fazem mal? Obrigada. Oi, Paola. Não tem problema consumir todos os dias um suco natural. O importante é que sejam em quantidades moderadas. E também é muito importante saber que o suco natural concentrado, ele tem uma quantidade maior de fruta nele. Então, por isso que é recomendado que a gente dilua ele no preparo, para que não seja uma carga tão grande de fruta assim na hora que você for tomar. Então, por exemplo, quando você for pegar um copo de suco, tenta deixar metade com o suco mesmo, da própria fruta, e a outra metade você completa com água, diluindo o suco, né? E assim ele fica mais saudável. Lembrando que as frutas in natura, elas são mais saudáveis que o próprio suco natural, porque as frutas elas estão inteiras, né, em vitaminas, em nutrientes, em fibras, e esses componentes acabam sendo perdidos no processo para fazer o suco, né? Muitas vezes quando vai fazer o suco, por exemplo de laranja, acaba coando ele, aí acaba perdendo algumas quantidades consideráveis de fibra e quantidades consideráveis de vitamina. Então o mais importante seria consumir a fruta inteira, ao invés de somente o suco. Mas não tem problema consumir suco todos os dias. Oi, meu nome é Paola, tenho 15 anos. Tomar suco natural todos os dias fazem mal? Obrigada. Olá, Paola. Não, tomar suco natural todos os dias não faz mal. Até porque eles são ricos em vitaminas e minerais que vão ajudar a melhorar a sua saúde. Mas é bom você prestar atenção na quantidade de açúcar que você adicionar nesse suco, que deve ser pouca, e também na quantidade que você ingere durante as refeições. E uma dica: quando puder, prefira a fruta, porque as frutas ela têm maior quantidade de fibra alimentar. Olá, meu nome é Felipe, tenho 11 anos. Por que quando eu vou para a escola de manhã eu não consigo comer? Olá, Evelyn, tudo bem? Bom, existem pessoas que comem muito antes de dormir e no dia seguinte acaba acordando sem fome, não é verdade? Porém, o café da manhã é muito importante, é uma das refeições mais importantes que temos no dia. Por quê? Porque ela vai fornecer energia durante o dia e vai fornecer também energia para você assistir sua aula muito bem, certo? E no café da manhã, o que a gente pode ter como composição? Frutas, leite, pão, iogurte. E se você não tem esse hábito de tomar café da manhã, que comece a ter de hoje em diante. Bom, se você come muito à noite, então tente reduzir essa quantidade que você come à noite e passe a criar o hábito de comer aos pouquinhos de manhã, para você ter esse hábito pro resto da sua vida. Oi, meu nome é Paola, tenho 15 anos. Por que tem pessoas que comem muito e não engordam? Obrigada. Olá, Paola, tudo bem? Vamos prestar atenção aqui na tia. Olha só, por que algumas pessoas que comem muito não acabam engordando, certo? Cada indivíduo tem uma necessidade diferente, ok? Então, se você come muito, você tem que fazer atividade física bastante para poder suprir a necessidade do seu alimento aqui, ok? Mas se você come muito e acaba não fazendo nenhuma atividade, você acaba engordando, não, certo? Então, como é que a gente consegue diminuir isso? Se você comer muito, você tem que fazer atividade física igual, ok? Ou superior. Então, como é essa atividade física? É andando de bicicleta, brincando com seus amigos, indo na casa da sua avó, indo na casa do seu parente, indo na casa de um amiguinho brincar. Então, essas atividades também, no seu dia a dia, contabilizam tudo aquilo que você comeu, ok? Enquanto a sua pergunta, por que essas pessoas que comem muito não engordam, provavelmente é porque elas gastam muita energia. Olá, meu nome é Paola, tenho 15 anos. Olá, meu nome é Gustavo, tenho 13 anos. Olá, meu nome é Joyce, tenho 11 anos. Nós gostaríamos de saber o que é diabetes e quais são os sintomas. Quando a pessoa descobre, o que deve fazer?
Gustavo e Joyce. Bom, vamos lá, respondendo cada uma das perguntas. Primeiro, o que é o diabetes? O diabetes é uma doença que acontece quando a glicose, ou seja, o açúcar no nosso sangue, encontra-se muito alto. Isso acontece devido a uma alimentação, uma má alimentação, nesse caso rica em açúcar, e também pelo excesso de peso. Bom, respondendo a segunda pergunta dos sintomas do diabetes, né? Então, os sintomas eles podem ser, por exemplo, uma vontade exagerada de ir ao banheiro fazer xixi e também quando a pessoa sente muita sede, né? E para confirmar essa doença, se a pessoa tem ou não diabetes, a gente precisa fazer um exame de sangue em jejum. E o que a pessoa deve fazer quando ela descobrir que tem o diabetes? Ela deve, primeiramente, procurar um médico, né? E ela vai ter que readequar a sua alimentação, ou seja, ela vai ter que diminuir a quantidade de açúcar da alimentação, seja pelo doce, balas, sorvetes e também de outros alimentos que não são necessariamente os doces, como o macarrão, arroz, né? E é importante lembrar que, se possível, ter um acompanhamento de uma nutricionista. Outro detalhe que você deve lembrar é que essa dieta, na pessoa que tem diabetes, deve ser feita para o resto da vida dela, para que os sintomas, né, não se agravem ao longo da vida. Olá, meu nome é Mariana, tenho 10 anos. Eu vim fazer uma pergunta. Café faz mal para a saúde? Obrigada. Oi, Mariana. Meu nome é Neuza. Eu vou tentar responder a sua pergunta. Se você gosta de café, eu tenho uma boa notícia para você. O café ele faz bem à saúde. Por que ele faz bem à saúde? Porque ele tem um composto que se chama cafeína. Então é fácil lembrar, o café tem cafeína. Essa cafeína, ela é tipo um estimulante, vai te deixar mais desperta. Então, você poderia fazer o seguinte, né? Se você gosta de café, de manhã você poderia tomar uma xicrinha antes de ir para a escola, que vai espantar um pouquinho o teu sono e vai te deixar um pouquinho mais disposto para assistir às aulas. É claro que, né, nada em excesso é bom, então você pode tomar uma xícara, no máximo 2 xícaras por dia, que não vai ter problema, e se possível, e se você gosta de leite, mistura com leite. Se você tomar em excesso, ele pode aí ter um efeito contrário, trazer um malefício para a saúde, ou seja, você pode ficar com uma azia, e principalmente ele pode diminuir a absorção de alguns minerais, como o cálcio e o ferro. Então isso também não é bom para ti. Então você pode tomar, mas com moderação. Por dia acho que vai bem, tá? Esse equipamento aqui atrás, que você deve estar perguntando o que é isso, é um equipamento em que a gente analisa essa cafeína. Então ela nos diz quanto de cafeína tem dentro de um café. Legal, né? Olá, meu nome é Joyce, eu tenho 11 anos. Eu queria perguntar quais são os alimentos que fazem bem para a pele. Obrigada. Olá, Joyce. Então, não tem nenhum alimento específico que ajude a melhorar a pele. Mas uma dica que eu posso te dar é para você evitar alimentos ricos em gorduras que podem aumentar a oleosidade da pele e levar à formação de espinhas. É importante também que você tenha uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras e legumes. E além disso, o consumo de água diário é muito importante também. Outra coisa, é importante lembrar de outros fatores que podem contribuir com a formação de espinhas, como o estresse e a exposição exagerada ao sol. Olá, meu nome é Tracy, tenho 13 anos. A minha pergunta é, quais são os benefícios do cuscuz? Obrigada. Olá, Tracy, tudo bem? O cuscuz é feito da farinha de milho. O mesmo é rico em energia e encontra-se na base da pirâmide alimentar. Porém, deve ser ingerido com moderação, assim como os outros nutrientes. O cuscuz, a farinha de milho, na verdade, por ela ter fibras, ela também vem auxiliando na redução do colesterol. E o cuscuz é preparado de 2 maneiras no Brasil. Tem o cuscuz nordestino e tem o cuscuz paulista. O cuscuz nordestino é feito com a farinha de milho e uma base de gordura. Já o cuscuz paulista é feito com a farinha de milho, legumes e ovos, dentre outros também, que pode ser inserido no mesmo. Mas ambas as preparações devem ser preparados com uma quantidade reduzida de gordura.
Olá, meu nome é Joyce. Eu queria perguntar se existem alimentos que podem acabar com a dor de cabeça. Muito obrigada. Olá, Joyce. Não existem alimentos que podem acabar com a dor de cabeça. O que acontece é o seguinte: se você, por exemplo, ficar muitas horas sem comer, você vai ter dor de cabeça. Isso daí é um sintoma bastante comum. O que, então, para evitar essa dor de cabeça, o importante é você comer várias vezes ao dia. Pequenas porções, claro, mas várias vezes ao dia. Existem pessoas, sim, que têm dor de cabeça com determinados alimentos. É o contrário do que você está me perguntando. Por exemplo, pessoas que sofrem de enxaqueca, elas não podem comer determinados tipos de queijo, como, por exemplo, queijo gorgonzola, queijos muito gordurosos. E também alimentação gordurosa, em geral, para algumas pessoas que são muito sensíveis, isso daí não é recomendado. Então, não existe, respondendo a sua pergunta, alimentos que acabam com a dor de cabeça. O que acontece é, devemos comer de maneira bastante variada, muita fruta, verdura de preferência, e várias vezes ao dia, pequenas porções. Olá, meu nome é Evelyn, tenho 11 anos. Gostaria de saber quais são os tipos de gordura que existem. Existe o pior? Obrigada. Olá, Evelyn. Existem diferentes tipos de gorduras, como as gorduras saturadas, as gorduras insaturadas e as gorduras trans. Algumas desempenham alguns benefícios no nosso corpo do que outras. Bom, as gorduras saturadas, elas são encontradas em alimentos principalmente de origem animal, como carnes, ovos, peixes, leites e derivados. Elas são consideradas como gorduras ruins, porque aumentam o colesterol ruim no sangue, que está relacionado com o aumento das doenças no coração, como infarto, derrame, AVC. Já as gorduras insaturadas, elas são encontradas principalmente em alimentos de origem vegetal, como óleos vegetais, azeite de oliva, abacate, castanhas, entre outros alimentos. E elas são consideradas gorduras boas, porque aumentam o colesterol bom no nosso sangue, que ao contrário da gordura saturada, ajuda a prevenir essas doenças no coração. E por fim, as gorduras trans, elas são encontradas em produtos industrializados após um processo de hidrogenação dos óleos vegetais. Elas aumentam o colesterol ruim no sangue e também diminuem o colesterol bom no sangue. E além disso, não desempenham nenhum benefício no nosso corpo. Olá, meu nome é Evelyn, tenho 11 anos. Gostaria de saber quais são os tipos de gordura que existem. Existe o pior? Obrigada. Oi, Evelyn. Existem basicamente dois tipos de gordura, a gordura saturada e a gordura insaturada. A saturada está relacionada com doenças do coração, então ela deve ser consumida com cautela. Os alimentos que estão presentes nesse tipo de gordura são como as carnes gordas, as aves com pele, queijos, leite integral e até mesmo alguns alimentos industrializados, por exemplo, o sorvete de massa. Já as gorduras insaturadas, elas fazem bem para a saúde e alguns alimentos que eu posso citar que ela está presente no azeite de oliva, óleo de soja, óleo de girassol, castanhas, nozes, no abacate, no salmão. Então, em todos esses alimentos tem esses dois tipos de gordura, mas é importante saber que sempre vai ser mais rico em um determinado tipo de gordura do que a outra. A gordura também é necessária para o nosso organismo, nós devemos consumi-la, mas sempre sem excesso. Outro tipo de gordura é a gordura trans. Ela, até onde se sabe, não está presente na natureza, mas sim em alguns alimentos processados, como por exemplo a margarina, bolacha recheada e sorvete de massa. Ela não faz bem para a saúde, ela pode vir a trazer alguns malefícios, por isso a indústria já vem evitando colocar esse tipo de ingrediente na formulação dos seus produtos, substituindo por outros tipos de gordura. E seu consumo, então, com certeza deve ser evitado. Olá, meu nome é Evelyn, tenho 11 anos. Gostaria de saber quantos tem de gordura no saco de batata frita. Obrigada. Oi, Evelyn. Eu trouxe dois tipos diferentes de batata frita. Essa é aquela do salgadinho que compramos no mercado e essa é a batata frita que pode ser feita em casa. Aqui tem 100 gramas da batata frita palito e aqui tem 40 gramas desse salgadinho. Em qualquer uma dessas porções a gente vai ter 15 ml de óleo. Agora, se for consumir um pacote inteiro desse salgadinho,
que é esse aqui, nesse pacote nós temos 100 gramas de batata frita, você vai estar consumindo 40 ml de óleo. É bastante, então esses produtos não devem ser consumidos com frequência. Oi, meu nome é Adelma, eu tenho 11 anos e gostaria de saber qual é a diferença entre suco natural, suco em pó e néctar. Todos são saudáveis? Obrigada. Oi, Adelma. O suco natural ele é feito 100% da fruta. O pó para suco, na verdade, ele é o pó para refresco, uma vez que em sua composição tem açúcar, conservantes e corantes. O néctar ele é feito de 20 a 30% da polpa da fruta e o restante seria a água, açúcar, conservantes e corantes. Então, o melhor para a saúde seria o suco natural, sempre evitando a adição de açúcar. Oi, meu nome é Adelma, eu tenho 11 anos e gostaria de saber qual é a diferença entre suco natural, suco em pó e néctar. Todos são saudáveis? Obrigada. Olá, Adelmo. Respondendo a sua pergunta, o suco natural de fruta é o líquido proveniente do esmagamento da fruta. Segundo a legislação brasileira, para participar desse grupo de alimentos não pode conter água. A exceção é para as frutas que precisam de água para diluir, para extrair o suco, aquelas mais viscosas. Fora isso, de todo modo, precisa ter 50% de polpa. Então, em um copo, pelo menos a metade dele é fruta. No caso dos néctares, a proporção de fruta já é menor. Num copo de suco, você vai ter 20 a 30% de fruta. O resto é água e açúcar. Então, aquela ideia de que néctar é superior ao suco de frutas é errada, porque a gente vai ter mais açúcar e água. Quando a gente fala dos sucos em pó, de saquinho, a proporção de fruta é menor ainda. Eles têm de 1 até 10% de fruta. Então, eles não podem nem ser chamados de suco, eles são chamados de refresco e se comparam a um refrigerante de frutas. Quanto à saúde, é lógico que a fruta, o suco natural de fruta, ele tem mais vitaminas, minerais, que são mais interessantes para a nossa saúde. Então, sempre que a gente puder optar por ele, é uma opção melhor. Olá, Matheus, tudo bom? Matheus, é o seguinte, o vinagre, ele não faz mal à saúde se você consumir ele em pequenas quantidades. Assim, aquela quantidade que a gente coloca para temperar a salada, assim, um pouquinho, só para dar um sabor, lá tá bom. Você consumir isso também de maneira regular, todos os dias com a salada, não é um problema. O problema é você consumir muito. Você não pode tomar uma grande quantidade, tomar vinagre puro, assim, isso não é recomendável mesmo. Aí ele vai fazer mal à sua saúde, vai causar mal-estar. Assim, existem umas lendas a respeito do vinagre. Tem pessoas que, por exemplo, falam que o vinagre diminui a gordura, que vinagre, se tomar vinagre, daí a gente emagrece. Isso é tudo lenda. Não existe, não tem nada comprovado sobre isso. Também falam que tem que tomar cuidado e tomar muito vinagre vai deixar os ossos da gente fracos. Também não é verdade, não há nada que comprove isso. Há pessoas que relatam, que dizem que às vezes quando tomam um pouco de vinagre, põem um pouco na salada, que sentem muita azia, então não gostam de colocar vinagre porque sente azia. Porque dizem daí que é porque o vinagre é muito ácido e quando cai no nosso estômago, daí é aquela acidez toda que faz a pessoa se sentir mal. Não é bem assim, porque na verdade o ácido do estômago é muito mais forte do que o ácido do vinagre. Então as pessoas às vezes elas têm esse mal-estar por outros motivos. Tá? Mas o vinagre, então, consumindo ele em pequenas quantidades, ele não faz mal não. Você pode consumir sim. Olá, meu nome é Gustavo, eu tenho 13 anos. Olá, meu nome é Mariana, eu tenho 10 anos. Gostaríamos de saber se presunto faz mal. Carne de porco faz mal? Obrigada. Olá, Gustavo e Mariana. O presunto, a salsicha e o salame são fontes de proteína e são chamados de embutidos. A sua principal característica é o alto conteúdo de gordura e de sódio. A opção para o consumo do presunto seria sem a capa de gordura e como porção nós teríamos uma fatia mais grossa ou 2 fatias bem finas poucas vezes na semana. Com relação à carne de porco, ela apresenta vitaminas do complexo B, como por exemplo a vitamina B12 e o ferro. Dependendo do corte da carne de porco, como por exemplo o lombo, ele tem menos gordura quando comparado a outros cortes bovinos e de frango.
Já a costelinha suína, ela apresenta uma maior quantidade de gordura. Somente é importante lembrar que todas elas devem ser cozidas. Quando você fizer a escolha pela carne bovina ou mesmo pelo frango, sempre lembre-se de pedir um corte com menos gordura da carne bovina e quando for o consumo do frango, sem a pele. Olá, meu nome é Joyce. Eu gostaria de saber como montar um cardápio de qualidade sem gastar muito. Obrigada. Oi, Joyce, tudo bem? Então vamos pensar como montar nosso cardápio com qualidade, né? Primeira coisa, o que nós queremos preparar? É o nosso café da manhã, é o nosso almoço, nosso jantar. Então vamos dar uma olhadinha na nossa despensa, no nosso armário, ver o que nós temos, né? Preparamos nossa listinha de compras, pensando no que a gente vai produzir. Aí nós saímos às compras. A gente verifica os locais de compra, os produtos da época, frutas, verduras, legumes, né? Em função daquilo que a gente quer preparar. A gente também verifica o ambiente que a gente está comprando esse alimento, porque a gente vai ver qual é essa qualidade também alimentar, nutricional dele, segurança alimentar, né? E a gente, comprando nossos alimentos, leva para casa, prepara-os, né, com amor e carinho, colocando o nosso tempero, e a gente oferta para toda a família, pensando sempre em que todos têm que participar desse processo. Tá bom, Joyce? Olá, meu nome é Joyce. Eu gostaria de saber como montar um cardápio de qualidade sem gastar muito. Obrigada. Olá, Joyce, tudo bem? Joyce, então, respondendo a sua pergunta, a melhor forma de montar um cardápio de qualidade gastando pouco é pesquisar. Então, a melhor forma é você ir em feiras, mercados populares, porque realmente, às vezes, o mesmo alimento vai variar o preço de local para local. Outra dica muito bacana é sempre comprar os alimentos da época. Tá que hoje em dia, o ano inteiro a gente tem todo tipo de alimento, mas sempre pesquisar, ver qual é o alimento da safra, né, da época, que a gente sempre vai pagar menos, vai ser um alimento de mais qualidade. Outra coisa muito interessante também é sempre procurar usar o alimento de forma integral. Então tem muitas receitas que dá para usar a casca da fruta, dá para fazer um bolo e usar partes que normalmente a gente não utiliza. Então eu acho que essa é a melhor forma de aproveitar, fazer um cardápio de qualidade gastando pouco. Oi, meu nome é Paola, tenho 15 anos. Vitaminas e frutas? Não, obrigada. Olá, Paola. A mistura de uma fruta, que é fonte de vitaminas e minerais, juntamente com leite, que é uma fonte de cálcio, não faz mal, pois ambos são naturais. É importante, porém, que você observe a quantidade de açúcar que vai ser adicionado. O ideal é que se consuma 5 porções de frutas por dia, dando preferência àquelas da estação, pois elas são mais baratas e têm uma quantidade maior de nutrientes. Se você for fazer a escolha pelo consumo da fruta, faça a opção pela fruta natural e não pelo suco, pois ele pode ter uma maior quantidade de fibra alimentar. Com relação à porção a ser ingerida, o ideal é que não se utilize mais do que um copo de 200 ml, principalmente se você for consumir junto a outra refeição. Este seria a quantidade ideal para uma porção de 200 ml.